Ler, levantar as vozes das crianças. Ouvir, sustentar o espaço para suas perguntas. Transformar. Fala aqui para mim ao vivo. Grupos indígenas com línguas diferentes vivem hoje no Brasil. Mais de 2.000? Menos, Beatriz, menos um pouco. 1.000? Mais de 300 tradições indígenas diferentes. Você está assistindo a série Criança Lê, projeto Literatura Infantil e os ODSs da Agenda 2030 da ONU, da Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo. ODS 10 – Redução das desigualdades. Nesse episódio apresentaremos o livro Nós, uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado por Maurício Negro e publicado pela editora Companhia das Letrinhas. Por que o nome Nós é complicado? Porque a gente não pode dizer que somos nós e que somos iguais, no sentido de que a nossa cultura ela é diferente. E o fato da nossa cultura ser diferente altera nas escolhas dos indígenas. Os indígenas hoje não têm os mesmos direitos que nós. Quando a gente fala, é todo mundo igual, a gente diminui a luta deles. A luta deles para poder ser diferente e ser reconhecido na sua diferença. A ter direito a ser diferente da gente. Não somos iguais, somos diferentes e isso é maravilhoso. E a única coisa que deveria ser igual seriam os direitos. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar... Fala, Rosália. Talvez o nós, não pronome, mas o nós substantivo, né? O nó que enforca, né? A situação indígena. Olha lá, já pegou a corda. Olha lá. Ó, agora. Nós, certo? É desse nó aqui que você está falando, Rosália? Isso, que pode enforcar e que pode matar. Exatamente, pode ser desse nó que o livro fala. Alguém sabe o que é literatura indígena? Quando a história tradicional foi publicada por indígenas. Exatamente, Johan. Quando o autor da história é um autor indígena. Qual que é a diferença de eu falar, eu aqui da sociedade urbana dominante, contar a história deles e eles contarem sua própria história? É porque aí eles são os autores e a literatura é indígena. Essa planta não é a planta que os indígenas usam para pintar o corpo? Exatamente, Stephanie. Você sabe o nome dela? Eu já ouvi falar, só que eu não lembro. Meu vô tinha fazenda lá no Mato Grosso e tinha essa planta. É pigmento puro. Se você passar no rosto assim, já risca. E ela se chama urucum. Lembrou? Fala aí, Johan. É urucum. Exatamente, é o urucum. Ler um conto escrito por um indígena foi como encontrar a nossa ancestralidade. Você sabe o que é ancestralidade? Ancestralidade é tudo aquilo que integra o sujeito. A música, a cultura, a literatura, os jogos, a ludicidade. A ancestralidade ela é carregada também pelos nossos traços. Muito da genética, como o cabelo, o nariz, os olhos, a boca. Ancestralidade é o sujeito no seu integral, respeitando todo o movimento cultural daquele que é atual, mas também do que foi passado. Gente, dá uma espreguiçada, dá uma mexida no corpo rapidinho assim que eu vou começar. Com vocês, A Pedra do Fogo, de Cristiano Wapichana. Era uma vez, entre esse povo, que eu não quero errar o nome, que se chama exatamente Taurepang. Na nação Taurepang, ninguém conhecia o fogo quando o mundo começou. E a história é sobre como é que descobriram o fogo. Vocês têm alguma hipótese como é que eles descobriram o fogo? Chuta aí, gente. Mexendo as pedras assim? Tem a ver, tem totalmente a ver, Sofia. Quando eles bateram duas pedras, o qual criou o fogo. Essa nação olhava para o céu quando chovia e achava que o raio era o próprio fogo. Mas eles ficavam intrigados, eles diziam, gente, vamos capturar esse fogo. Quando caía um raio, corria todo mundo lá. Só que, gente, vocês já viram alguém capturar raio? Não dá, porque o raio é muito rápido. Vocês sabiam que quando cai um raio, se você contar 8 segundos, aparece o som? Agora, se o raio caiu perto de você,
em vez de 8 segundos, serão 5 segundos entre a luz e o som. Se o raio cair e em 3 segundos já fizer o barulho, é que o raio caiu muito perto de você. Então, eles faziam um cálculo e toda vez que caía raio, eles corriam lá, eles eram doidos para pegar o fogo e não tinha fogo. Uma nação que não tem fogo, atrapalha o quê na vida dessa nação? Diz para mim aí, gente. Atrapalha tudo, porque sem fogo não dá para iluminar, não dá para fazer comida, não dá para espantar os animais, não dá para cozinhar e não dá para fazer nada. Ah, mas se eu fosse esses indígenas, eu daria uma dica. Qual? Bota a madeira que se o raio cair na madeira, cria o fogo. Eu acho que eles até tiveram essa intuição em algum momento. Agora, essa história conta. Rufem os tambores! Existia uma velha muito estranha, chamada Pelenossano. Pelenossano era uma velha... O nome é bem estranho. Pelenossano era uma velha esquisita. Não falava com ninguém. Alguém tem uma velha esquisita no seu bairro? Quem tem, levanta a mão. Alguém tem uma velha esquisita na sua família? Alguém tem uma tia que é muito estranha, que toda a história dela é mal contada? Pois a Pelenossano era tipo essa tia. Morava numa casa, assim, bem escondida, e não abria a porta para ninguém. Ela saía, fazia o que ela precisava e voltava. E ficava lá naquela casa secreta. Agora, a casa dela tinha uma coisa muito esquisita, gente. Porque chegava uma hora do dia ou da noite, a casa se enchia de fumaça. Vocês estão adivinhando por que tem fumaça na casa? Porque tem Ela fogo. tem um caldeirão. Porque tem fogo. Porque tem fogo. Talvez tivesse um caldeirão, mas Johan tá certo, lá dentro tinha fogo. E o pessoal começou a ficar muito intrigado. Aí apareceu uma menina, uma pequena curumim, que falou, quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir por que a casa dela fica com fumaça. E não era só isso, não. Ela tinha, fora da casa, assim, empilhado um monte de madeira. Todo dia ela ia lá e pegava aquelas madeiras. A menina um dia, quando a velha se distraiu, entrou e ficou escondida. Ficou no cantinho assim, olhando tudo que a velha fazia no meio das madeiras que estavam dentro da casa. E a velha começou, tô sentindo cheiro de gente. E começou a fuçar tudo. Fuçou. E a menina estava dentro de uma cesta, olhando, ouvindo tudo assim, ó, morrendo de medo da velha abrir a cesta e pegar ela com a boca na botija. Mas a velha mexeu num cesto aqui, num cesto ali, achou um rato, saiu correndo um rato por ali, e ela não pegou a menina. A menina ficou ali olhando pelo buraco da cesta, tudo que estava acontecendo. Sabe o que a velha fez? A velha, quando deu meia-noite, o que a velha fez? É uma coisa escabrosa, gente. Ela cozinhou o rato. Não, e é pior que isso. Eu acho que é pior que isso. Ela cozinhou a encontrou menina? a menina. Não, a menina ficou sã e salva até o final. Tipo, ela caiu dentro do caldeirão. Não. Não é isso ainda. Eu vou contar para vocês. A véia deu meia-noite, foi pro meio da casa, se agachou e saiu um negócio de dentro dela. A pedra do fogo. A velha fez cocô, gente. É isso que a história conta. E o cocô da velha começou, Stephanie, a virar brasa. Gente, não é chocante isso? Começou a virar brasa e depois ficou duro. E depois que ficou duro, virou uma pedra. E, você não falou que tem que bater 2 pedrinhas para fazer fogo? O cocô da véia, quando esfria, vira essa pedra que faz fogo. O que vocês acharam? Não é chocante, gente? Chocante total. E aí a véia pegou aquele cocô, colocou o cocô no forno, e começou a abanar o cocô começou a virar brasa, e ela começou a botar madeira, e com aquele cocô maravilhoso, e ela fez o bolo, tá? Fez macaxeira, fez um monte de comida assando com a madeira, e aquele cocô que acendeu a madeira, fez um fogo maravilhoso a noite toda, e assim, nós temos um olhar urbano, nós temos um olhar de uma sociedade dominante brasileira. Nós não temos o olhar do indígena que está ali.
Então a gente não tem ideia do que isso tudo significa para eles. Não é a mesma coisa que significa para nós. Amanheceu o dia, ela correu para casa, falou assim: mãe, preciso te contar um negócio. Tem uma véia lá naquela casa. A véia, vou ter que falar em palavras chulas, tá, gente? A véia caga fogo, pronto, falei. Tá? E aí a gente tem que fazer alguma coisa. A notícia se espalhou, um contou para o outro contou para o outro. Foram todos até a casa da véia, numa expedição às 6 da manhã. Bateram na porta e falaram: Dona Pele Nossano, a gente quer o fogo. A véia falou: eu não tenho nada com isso, nunca fiz fogo na minha vida, nem sei fazer fogo. Quem fala nisso, o que é fogo? Que eu não sei o que significa essa palavra. Mas a menina explicou tudo nos detalhes. E aí, adivinha o que eles fizeram para conseguir arrancar o fogo da véia? Eu acho que eu sei, eu não quero nem falar. Na história, eles pegaram um tronco e foram esmagando a véia. E a véia esmagada fez cocô de fogo. E aí, que virou pedra. E eles pegaram as pedras e aprenderam a fazer o fogo. Pessoal, essa história é uma história, um conto original dessa nação que se chama Taurepang. O autor dessa narrativa é natural de Roraima, é descendente do povo Wapixana. Contudo, apresenta ali um reconto tradicional do povo Taureg, que se autodenomina Penon, que significa povo ou gente. Gente, saber sobre o autor surpreendeu vocês? Sim, Isabela? Pra mim, sim. Por que surpreendeu? Saber que o indígena, autor, escreviam também. Acho que eu me surpreendo porque, tipo, é meio difícil você encontrar algum indígena que é bem famoso, assim. E eu me surpreendi por conta que ele ganhou um prêmio que é muito bom de se ganhar, assim, sabe? Certo. Ô, Isabela e Sofia, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe que eu estou aqui em Portugal, né, fazendo doutorado, e tem um indígena, ele foi traduzido para mais de 8 línguas. E o livro dele é um livro que é usado em todas as universidades do mundo, só ainda não tão forte no Brasil. O nome dele é Ailton Krenak. Sabe o que ele fala? Os homens não indígenas vivem com o intuito de acumular dinheiro, né? E que a vida deles é uma vida muito sem sentido, porque eles acumulam dinheiro e morrem. Aí vem outros, acumulam dinheiro e morrem. E que a vida da gente não tem uma função ou um sentido nenhum, a não ser viver plenamente essa vida. E que ou a gente para de pensar que é só para ganhar dinheiro, se sustentar e continuar existindo, ou a nossa vida vai ficar sem sentido por muitas gerações e a gente acaba com o planeta. Depois procurem esse homem. Mas os indígenas não estão só na tribo, quase sem roupa, com cocar. Os indígenas estão em todos os lugares da sociedade brasileira, ocupando espaços na literatura, virando professores universitários, professores em escolas, tendo vidas que circulam entre a tribo e os meios urbanos. E as coisas mais importantes para esses grupos é manter a tradição viva. Então, eles aprendem o português, que é para registrar suas histórias. Agora, será que só essas histórias indígenas têm pontos esquisitos, assim? Pontos, como é que eu vou dizer? Que deixam a gente meio assim, nossa, que estranho. Será que só essas histórias têm? Não. Alguém conhece algum ponto das outras histórias que são assim? Eu não lembro. Sabe aquela história da gata borralheira da Cinderela? Que tem aquela fada, a zumba mexe com a zumba, que tem o sapatinho que ela perde à meia-noite. Todo mundo conhece essa história? Sim. Vocês sabiam que no conto original a madrasta arranca parte do dedão para caber no sapatinho? E que o príncipe só descobre que não é a princesa certa porque tem sangue no sapato? Porque os passarinhos avisam ele. Se não me engano, o começo do aviso era: olhe para trás, há sangue no sapato. Exatamente. E aí o sangue que a mãe cortou, essa é a versão antes da Disney, a versão antes de deixarem a história mais
suave para as crianças. É a versão original. E vale a pena a gente parar de pensar que o indígena está lá com o cocar na tribo, sem tecnologia, vivendo que hoje em dia os indígenas estão altamente articulados, escrevendo, fazendo literatura, ganhando prêmio e preservando as suas tradições. Porque é muito gostoso olhar para os antepassados e ter orgulho deles. E falar, eu venho de uma nação que não é uma nação só que foi escravizada. Eu venho de uma nação de reis, rainhas, cientistas, pensadores, gente que descobriu que precisava lavar a mão e revolucionou toda a Europa. Poucas vezes isso é contado pra gente, sabe? E tá na hora da gente descobrir essas lindezas todas. As perguntas trazidas nesse vídeo fazem parte de um debate acerca dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas veja lá, é para a Agenda 2030. Que tal nesse momento olhar para os seus pares? Será que você conhece iniciativas no seu território que fortaleçam esse debate? E se você tornasse o seu espaço de leitura um espaço de articulação com toda a sociedade? Talvez fazendo clubes de leitura, talvez promovendo debates, fazendo cartas públicas, pensando em garantia de direitos. Bom, vai demorar, 2030 tá longe, mas que tal começar agora? Criança lê. E o mundo começa de novo. E nasce um novo porquê. Criança lê.